Né, seu youtuber de CLT favorito, Dom Bruno. Dessa vez a gente vai ver o vídeo aqui do canal do Matheus505. Felca se perdeu no personagem. Eu tinha visto alguns reacts, muito bom, inclusive quer dar uma moral. Siga o canal do Matheus. Quase meio milhão de visualizações. Bom vídeo, viu? Vamos lá. Matheus505. Logicamente, aqui no canal a gente vai dar uma acelerada no vídeo e vai dar uma pulada em algumas partes, tá bom? Pra ficar mais dinâmico. Quer ver o vídeo todo? Entra no canal dele. Dono orgulhoso de uma Brasília. Foi Deus que me deu. Ao que tudo indica, a caixa de Pandora foi aberta no início de 2026 e uma energia maligna tomou conta do mundo. Estados Unidos, Netanyahu, Rian SP, Vorcaro, Tirulipa, Sabor Energético, o filho da minha ex-mulher nascendo com a minha... E isso que a gente já tá no meio do ano, né? Mas não precisamos nos preocupar, porque para todos os problemas existe um salvador. Amém. Felca. Talvez ele seja o mais próximo de um deus na Terra que nós temos hoje em dia. Ele é idolatrado, tem 100 metros de altura e é feito de ouro maciço. E assim como fazem com um deus, as pessoas começaram a pedir ajuda pro Felca. Por um bom tempo, se você abrisse qualquer post no Instagram sobre algum problema do país, um dos comentários mais curtidos sempre seria o de alguém dizendo: o Felca devia fazer um vídeo sobre isso. Pra mim é compreensível ele ser tratado assim, porque a gente mora no Brasil, o país em que uma mulher que recusou trocar de assento com uma criança chorando no avião virou heroína nacional. Imagina como iam tratar o responsável por prender o Pediri da Paraíba. É óbvio que ia ser idolatrado. As pessoas gostam tanto do Felca que ele pontua bem alto na escala de merda. A escala de merda é uma teoria linha de que o tanto de merda que você pode fazer e as pessoas relevarem é diretamente equivalente ao quanto as pessoas gostam de você. É por isso que quando o Brino plagiou o Balela, ele virou embaixador do PlayStation Brasil. E quando eu abri um negócio de telemarketing, eu estava formando quadrilha. Atualmente, o povo da internet é bem chato com qualquer crítica ao Felca, porque eles acham que tem um argumento supremo. Por que você critica alguém que luta contra a pedofilia? Mas esse argumento levianiza toda a situação. Uma causa tão importante quanto a luta contra a pedofilia, mas ele só chama ela de puta porque ela não explicou como abre live. Então, de certa forma, a culpa é toda dela. Se por um milagre você não sabe do que eu tô falando, quando o Felca tinha 24 anos, em 2022, ele ficou bêbado, abriu uma live, teve problemas técnicos e como a namorada dele na época... Coisas normais, tá? Ficar bêbado e abrir live são coisas normais, são quase sinônimos uma da outra. Mas uma coisa não justifica a outra. Então a atitude dele não justifica, entendeu? Era quem cuidava da parte técnica. Ele começou a xingá-la dizendo que tudo estava dando errado por culpa dela, que ela era uma puta, e ela começou a chorar. Tá saindo áudio na sua live, tô falando aqui. Ô, sua puta, como que eu abro minha live? Bizarro, mano. Como que eu abro? Esse não é o foco principal do vídeo, mas é importante pra tudo que eu vou dizer a seguir. Inclusive, o Felca devia procurar alguns cursinhos do OBS, né? Indiretamente muito bom, você para dois recomendo. tópicos: a reação do Felca com essa situação e a do público. Se você é fã do Felca, eu entendo como é fácil achar uma desculpa pra essa situação. Foi anos atrás, ele não é assim normalmente, é só briga de casal, já tá tudo resolvido, ele tava bêbado. Esse argumento dele que tava bêbado, inclusive, não serve pra nada, porque ele mesmo já disse que isso não é desculpa. Eu entendo esse pensamento. Quando uma pessoa que você gosta faz merda, é muito difícil não relevar devido a todo o carinho que você sente por ela. Pois eu tenho uma dinâmica pra facilitar o julgamento quando algo assim acontece. É uma dinâmica chamada "e se fosse o Monark?" Papo, se fosse o Monark, injustificado. E se fosse o Felipe Neto? Comparando ele com Hitler. Mas como foi o Felca, os poucos vídeos que saíram nem tomavam partido. Eles contavam o que aconteceu e diziam: complicado isso aí, né? Qual é a sua opinião, telespectador? Porque youtuber é covarde. Relevava, isso que é foda, cara. Tipo, o cara fez vídeo já sobre e tudo mais. Mas, tipo, você pegar e relevar uma atitude do cara, tá ligado? Porra. Ninguém quer ser polêmico de verdade, ninguém quer expressar uma opinião que possa dividir a audiência. A opinião sempre tem que ser a da maioria. Mas não vamos se ater a Monark e nem Felipe Neto. Vamos se ater uma pessoa bem próxima dele há anos atrás. E se fosse o Orochinho? Se o Orochinho fizesse uma parada dessa aí, o que ia dar? parando de falar de cenários hipotéticos, vamos falar do cenário real. Uma coisa que muita gente parece não saber, porque nunca comentam sobre isso quando falam do caso, é que ele aparentemente descobriu como abre live e abriu uma outra depois de tudo isso. E não é essa que ele abriu sóbrio, de cara limpa, com tudo calculado no dia seguinte, não. É uma que ele abriu logo após. Contenção de danos. E não tem outro termo pra usar aqui, a não ser de que essa live foi uma contenção de danos. Aqui que eu queria falar sobre a reação dele após tudo isso. E a reação foi mudar da água pro vinho. Antes ele tava gritando, todo machão, mas nessa ele fala sereno, devagar, com uma voz de choro. Ah, tomou um Xanax, né? Pessoal da live, Ele fala pro chat que ele tá mal, mas que vai ser forte. E não vai chorar. Logo em seguida ele tá rindo com o chat. eu não vou chorar, eu vou ser forte. É, tá ali nos comentários, né, pai? Tem tipo, falando que o cara fez isso, fez aquilo. O maior objetivo dele nessa live era ligar pra namorada ao vivo e pedir desculpa ao vivo. Porque de acordo com as pessoas estão te ouvindo. As pessoas estão te ouvindo. E ela começa a insistir pra ele desligar a live, mas ele não quer. Ele quer resolver ali, todo mundo vendo. Chegando até a mentir. As pessoas não estão te ouvindo. E ela fala, pô, mas você acabou de falar que estão. E a resposta Por que não resolve isso daí em off, né, mano? Tipo, papo, resolve em off e depois traz um vídeo falando, ó, mano, você resolvemos dele e é tal. dizer, As pessoas não estão te ouvindo, meu. Ô, louco, mas tão ou Você não tá tendo tão? empatia. não precisa ter muita inteligência emocional pra entender o que tá acontecendo aqui. Outra preocupação dele nesse momento era apagar a live anterior, pra ninguém gravar o que aconteceu. E tava preocupado também em saber se alguém já gravou. Estranho. E postou em algum lugar. Ele nem disfarça muito. No meio do pedido de desculpa, ele para e pergunta, o pessoal já fez clipe já, né? Tática política, eles fazem piadas de assuntos graves, porque assim as pessoas acham a situação engraçada e perdem a sensibilidade com o assunto. Ele resolveu começar o vídeo assim, e daí ele começa a dar as justificativas dele, fala que tudo foi resolvido, mas ele esquece de dizer que um dos grandes motivos pro término é que ele não defendeu ela dos hates que ela tomou por causa disso. Sim,
É isso que você tá ouvindo. Ela sofreu hate Papo. por causa disso. E a justificativa que ele deu pra ela por não ter defendido lá dos hates é que ele sofreu muito com esse caso. Porque aquilo foi algo que ele não escolheu mostrar pro público. Foi algo que aconteceu de ser mostrado. E por ele ser tão Então, o Felca tem um canal, tipo assim, aceita. E é lá onde, tipo, os fãs dele, de muito tempos e tempos luz atrás, ficam se conversando entre si, entendeu? E lá, nesse lugar, provavelmente, tipo, alguém levantou essa questão que ela estaria errada. De alguma forma, ela estaria errada, entendeu? metódico e querer que tudo seja calculado, ele ficou muito triste. E aí não deu pra defender ela do hate. Quando eu não te defendi, eu acho que é porque eu sou metódico ao ponto de que tudo tem que ser calculado. É uma coisa que eu conversei muito com o Vand na época, porque eu sofri muito também com tudo que estava acontecendo. E a gente chegou na conclusão que era simplesmente porque fugiu do meu controle. Não era algo que eu dei para as pessoas verem. No Twitter. Aí tem essa frase, querendo tirar a atenção do cancelamento pra lembrar que já passou coisa pior. Toda a chance que ele tem de Papo, falar da hein? fobia social dele. E quando teve os protestos do Roblox, talvez a coisa mais engraçada Quero que aconteceu na internet injustiça. moderna, inclusive, quando eu vi que a criançada tava queimando ônibus e uma das Infeliz placas fazia referência pro Felca. Chico Buarque na ditadura. Afasta de nós esse cálice, pai. Mas aí, Afasta de nós esse cálice. afasta de mim, afasta de nós. Nessa hora eu entendi que a história tava sendo feita. Mas quando teve isso, ele Meu foi nas Deus. redes sociais postar que as crianças estavam ameaçando ele. Caraca. Pelo amor de Deus, são crianças. Papo eu com 8 anos bizarro. queria matar o time inteiro do Grêmio quando rebaixaram o Corinthians. Pra que ficar se vitimizando com isso? E se você acha que não dá pra esse vídeo, perdão, essa aula de como se pronunciar ficar pior, ele achou que era de bom tom encerrar o vídeo dessa maneira. Agora, outro comentário que estão falando muito é se eu já aprendi a abrir a live. Em todo lugar que eu vou, vejo gente perguntando se eu consegui Aprendeu? abrir a live, se eu aprendi a abrir a live. Bom, eu só quero falar que eu aprendi. Acabou. Tudo podia ser resolvido com um tutorial de 5 minutos do OBS. Papo. Será que ele esqueceu por que estavam falando isso pra ele? Ou ele, em sã consciência, decidiu fazer uma piada com a frase Sim. pra divulgar a live dele? Papo. Eu não tenho o que falar. Depois de toda essa situação com a Ace, ele se meteu em outra situação no Twitter. Porque notaram que ele Normal. seguiu uma conta de uma criança que fazia vídeos se sexualizando. Não, isso aqui eu acho meio pá, porque tipo, mano, ele tava procurando alguma... Mas ele podia ter criado uma conta pra usar daquilo, podia ter começado o algoritmo do zero, ele quis entrar na conta principal dele, que segue tipo Demorou um pouco pra ele 3 mil responder, mas ele disse que pessoas. só seguia ela porque tava fazendo um vídeo de denúncia contra a Muito sexualização infantil no específico. Instagram. E seguia ela só pra deixar o perfil salvo. Aparentemente a fábrica do bloco de notas tinha explodido. Na verdade eu errei, o Bloco tema do de vídeo era notas, outro, tudo mas mais. enfim. O Felca, como vocês podem ver, disse que ia processar a pessoa que fez um post falando disso. E o maior problema pra ele é que a pessoa disse que ele curtia os vídeos dessa menina. Acontece que quando o Instagram recomenda o reel de alguém que é seguido por alguém que você segue, aparece ali embaixo seguido por, ao invés de curtido por. Provavelmente o Felca, o Lapada Seca, a conta é dele, ele segue quem ele quiser. Eu devo estar ficando louco, agiram como se a pessoa que questionou aquilo tivesse cometido um crime terrível. E a justificativa dele de que seguiu pra salvar, ele segue 3 mil pessoas. Meteu Deixar no seguinte é realmente essa, mais fácil de salvar do que só meteste anotar essa, o link Felca. do perfil. Ou então se tiver a desculpa de, Ô, mas ela louco. pode mudar o arroba. Era só enviar o perfil em DM pra si mesmo, que o perfil fica Tira um salvo. print. Tira um print, tem toda a Ah, área do mesmo se perfil. mudar o arroba. Uma pessoa ser processada por questionar algo assim faz com que outras pessoas tenham medo de questionar quando verem outro. Ele já não era tão engraçado, o humor dele era autodepreciativo de adolescente sad boy ou falando das coisas com deboche, mas agora ele parece nem tentar fazer piada Cara, mais. eu comecei a acompanhar ele bastante ano passado, antes desse papo aí do adultização. Quando aconteceu aquele negócio lá da Virgínia das Bets lá e tal, eu tava acompanhando bastante as lives dele. É legal, cara, dinâmico, bacana. O maior ato de Só oportunismo que desde o Ronaldo foi virando pra um lado, assim, que ele foi perdendo a cabeça, tá ligado? na final de 2002, os políticos pegaram um projeto Tipo, de lei. eu não consigo imaginar o Orochinho, o Ocabone, os caras que eu gosto mesmo no YouTube, indo pra uma Globo da vida fazendo um quadro no Fantástico. Eu não consigo. E provavelmente dali diante deixaria de ser relevante pra mim, mas tudo bem. 2022 e relançaram ele com o nome de Lei Felca, porque assim era muito mais fácil do público concordar. Eu tenho uma opinião sobre a Lei Felca, mas eu não vou falar, porque eu sou youtuber, então eu sou covarde. E se você apresentar qualquer descontentamento com essa lei, o outro lado te chama de pedófilo. Um pensamento que o próprio Felca fomentou. Eu ia mostrar o vídeo aqui, mas o momento que ele fala isso é bem nojento, porque ele descreve detalhadamente um ato pedófilo na internet e logo em seguida diz: Bizarro. se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. Mas não, ninguém é contra essa mudança. Nunca foi esse o tópico que Não. alguém foi contra nessa lei. O que ele tá dizendo é: se você ouvir alguém sendo contra essa mudança, desconfia que é pedófilo. Meu Ué? Deus, como que alguém que se diz tão intelectual instrui os seus seguidores a recusar ouvir favor qualquer da tipo de liberdade de argumento expressão? contrário? E seguindo essa linha de pensamento dele, será que eu devia desconfiar quando uma pessoa segue conta de menor de idade se sexualizando no Instagram? Ou essa Bizarro. lógica só se aplica quando convém? A Globo contratar ele também foi um ato de oportunismo gigantesco, que na minha opinião foi muito mais benéfico pra própria Globo do que pro Felca. Dando um quadro pra ele de 8 minutos no Pois é, Fantástico, ela a Globo conseguiu não tinha fazer nada uma a propaganda perder. gigante num grupo de pessoas que não assiste TV mais, que são os jovens. E ainda calculou perfeitamente a estreia do programa, Nossa. aguardando até o momento que estivessem falando bastante. Foi de propósito. Ano passado eu comprei um Labubu, porque foda-se. E ele tenho também um. veio na pose do Bafomé. Eu tenho aqui, ó. Eu não tô ficando louco. Eu Bonitinho. espero muito que os números do programa no YouTube reflitam o verdadeiro retorno Do dele, Labubu. porque aí significa que flopou. Ia ser muito engraçado dar pelo menos um golpezinho no ego dele. E
É isso que eu não entendo. Tanta coisa podia ser evitada se ele não fosse pra Globo. Todo passo que ele deu na carreira até agora foi tudo tão pensado, tão calculado. Como ele mesmo diz, ele é uma pessoa tão metódica que não faz sentido ele dar Não um mole faz. gigantesco desse. Uma das coisas que ele mais se orgulhava é que ele foi contra as bets. E, perdão, ele fez um Reels falando mal das bets. A gente tem que ser específico. E sempre que ele vai falar dele mesmo pros outros, ele diz, porque eu fui contra as bets e depois eu fui contra a adultização. E aí ele assina um contrato com uma emissora que ele foda-se. prestava de anúncio de bet. E pra Globo era algo que encheria... Ele já não era tão... Foi de propósito. Ano passado eu comprei uma Pois é, Google né? e foda-se. E ele também perder muito. Impossível esquecer ele do nada falando... Guys, é isso. Quer ver o vídeo todo? Entra no canal do Matheus505. Vídeo maravilhoso. A gente fica por aqui e tchau.